a rede de segurança ou o regime não contributivo, no momento do debate, poderemos então aprofundar. Como eu estava a dizer, vários regimes, vários diplomas foram aprovados visando a integração dos trabalhadores no país, no sistema da segurança social. Mas isso visa dar corpo àquilo que é o princípio da universalização, que também veio consagrado na nossa lei de bases. E com esses diplomas, e graças a esses diplomas, nós começamos a assistir no país um aumento da cobertura. Neste momento já estamos com 37% da nossa população coberta. Eu sei que muitos vão dizer, mas 37% significa que mais ou menos em 100 pessoas que estão em idade ativa, apenas mais ou menos 60, aliás, temos ainda cerca de 63 pessoas que estão fora, que não estão cobertas pelo regime da proteção social. E eu devo dizer que essa também é a nossa grande preocupação. Mas ao mesmo tempo devemos sentir-nos satisfeitos pelo caminho que temos estado a fazer e pela cobertura conseguida até agora. Se certo consolo, podemos dizer que somos o país africano que tem a maior taxa de cobertura. Mas para além dos diplomas de cobertura, vários outros têm sido aprovados no sentido da melhoria constante das prestações que são atribuídas aos cidadãos. Portanto, eu não vou falar propriamente dos números que estão aqui, mas têm sido aumentados os subsídios de deficiência, podemos ir seguindo, o subsídio de funeral, exatamente objetivando melhorar as prestações. Porque a preocupação permanente da Previdência Social é, por um lado, sempre que possível, aumentar o âmbito pessoal. No âmbito pessoal, podemos dizer que já temos condições institucionais para garantir que todos os cidadãos em Cabo Verde estejam inscritos, através dos regimes que eu já disse, de trabalhadores por conta de outrem, pública e conta própria, e serviço doméstico, que não está aí que devia estar. O âmbito material, portanto, cobrimos a doença, a maternidade, abono, velhice, invalidez, sobrevivência, e o que se procura é cada vez mais melhorar as prestações. Portanto, esse é um quadro do INE, em termos de cobertura, com dados até 2011, onde já falava de 35%, neste momento estamos a falar de 37%, e estamos a ver que estamos com uma população de 499 mil, estamos com 176 mil pessoas cobertas, ainda temos efetivamente um caminho a percorrer. A nível das contribuições, como é que tem sido a evolução das contribuições nos últimos anos na Previdência Social? Como podem ver, aí temos um quadro onde nós falamos das contribuições declaradas e das contribuições arrecadadas. Porque nem sempre as contribuições declaradas são efetivamente arrecadadas pelo sistema. E começamos a assistir um fenómeno em Cabo Verde em que muitos contribuintes, muitas empresas ou entidades empregadoras enviam as folhas de ordenados e salários ao INPS para fazer a inscrição dos trabalhadores no registro sem o pagamento. E o INPS fica na obrigação, diria, de dar os benefícios, mas sem receber as contribuições. Daí que quando envia a folha e faz-se o registro, nós falamos das contribuições declaradas, mas aquelas que são efetivamente cobradas. Por exemplo, em 2012, as declaradas estavam em 5 milhões e 500 mil, mas, no entanto, as arrecadadas em 5 milhões e 300 mil. Começamos a assistir uma deterioração da taxa de cobrança. Portanto, começou a decair, já estava em 82%. Com uma situação muito preocupante e que levou, efetivamente, a que o INPS, em 2013, tivesse tomado medidas bastante fortes no sentido de não aceitar a entrega de declarações de salários ou folhas de salários sem a respectiva contribuição, sem o respectivo pagamento. E como podemos ver, em 2013 a situação mudou. De 6 milhões e 500 mil pontos declarados, nós cobramos 6 milhões e 690 mil. Mas isso por causa também de, para além de garantirmos a entrada efetiva das contribuições, conseguimos negociar dívidas. Portanto, é um processo que ainda continua, conseguimos recuperar valores em dívida, apesar de que neste momento as dívidas da Segurança Social, a Previdência Social, já ascendem ao valor de 6 milhões de contos. Parece-me que esse montante deve preocupar todos os cabo-verdianos para que, efetivamente, possamos ter condições de inverter esta situação. Mas quando viram a lista que eu apresentei,
das várias reformas legislativas, nós se fizermos uma análise mais profunda dessa questão, podemos ver o seguinte: vários diplomas têm sido no sentido de proteger cada vez mais e mais o cidadão, de criar regimes que permitem cobrir todo o cidadão, de criar-se na lei condições de melhoria das prestações. Mas infelizmente ainda não tivemos tempo, porque eu costumo dizer sempre, ainda não tivemos tempo, não se deu o devido cuidado à cobrança das contribuições. Ou seja, não se fortaleceu também os nossos diplomas, o nosso sistema, em matéria de agilidade na cobrança. Ou seja, nós criamos um regime contributivo, nós introduzimos na lei um conjunto de prestações que o regime está obrigado a conceder aos cidadãos, mas, ciente de que esse regime contributivo precisa das contribuições para funcionar, concomitantemente não se deu a mesma força na lei para que esta instituição pudesse ter a capacidade também de cobrar as contribuições. Em termos das prestações, portanto, temos aí só do ramo doença, portanto, aqui estamos a falar neste slide só do ramo doença. Em 2010 estava em 1.475.000 pontos, em 2011 1.629.000, em 2012 1.636.000, em 2013 baixamos 1.407.000. Mas eu posso falar depois no debate também porque desse abaixamento, das várias medidas que o INPS tem vindo a tomar, particularmente a nível da modernização, e que permite também detectar situações irregulares e que a instituição vem trabalhando no sentido de pôr cobro a determinadas situações. Verificamos também uma diminuição do total gasto por ano nas prestações na doença. Podemos continuar? Mas, para além das prestações na doença, temos aquilo que nós chamamos as prestações diferidas. É o que está aí? Sim. As prestações diferidas. Entrando nas prestações diferidas, as prestações na doença, são prestações na doença ou as prestações complementares? Deve estar mais atrás, as complementares? Pois. Portanto, para além das prestações na doença, temos as chamadas prestações complementares que eu falei há pouco. Que no cômputo geral nós chamamos de prestações imediatas. E se repararmos qual é a situação que temos hoje a nível do nosso sistema, as prestações imediatas consomem mais recursos que as prestações diferidas. E o grosso do consumo das prestações imediatas tem a ver exatamente com assistência médica e medicamentosa. Eu devo dizer que só prestação assistência medicamentosa, ou seja, com participação nos medicamentos, é a prestação que mais custa ao INPS. O valor gasto por ano é superior às pensões de velhice. O valor gasto por ano é superior às pensões de invalidez. Portanto, isto é só para ter atenção que, efetivamente, o nosso sistema está numa situação, neste momento, em que as prestações imediatas têm tendência a disparar. Aliás, o nível de crescimento das prestações imediatas está a ser superior ao nível de crescimento das contribuições. Mas falaremos disso mais tarde. Em relação, portanto, às pensões de sobrevivência, não sei se já passou de invalidez. Sim, já. De invalidez e de velhice. Quando eu disse há pouco que é importante ter em conta os diferentes ramos da segurança social, eu queria também dizer que é importante, dentro do cômputo geral da segurança social, ter em conta a Previdência Social como um ramo, diria, da segurança social. E a Previdência Social, no fundo, para o regime contributivo, eu diria que é o core, que é a essência da Previdência Social. Como é que se define a Previdência Social? A Previdência Social, a grosso modo, tem como missão ou como objetivo proteger o cidadão em situação de incapacidade, seja incapacidade definitiva ou incapacidade temporária. Quando falamos de incapacidade definitiva ou temporária pelo trabalho, ou seja, proteger o cidadão em situação de que não pode trabalhar, seja quando está doente, aí falamos de incapacidade temporária, e a Previdência Social entra com a substituição do seu salário, de forma a lhe garantir a continuidade do rendimento. Quando falamos da pensão de velhice ou de invalidez, significa que é uma situação de incapacidade definitiva
em que o trabalhador já não consegue trabalhar. E o sistema tem que ser um sistema suficientemente seguro para garantir a este trabalhador a continuidade do seu rendimento quando já não trabalha. Portanto, aí temos as prestações, as pensões de invalidez, os subsídios da doença, as pensões de velhice e as pensões de sobrevivência. O que é que são as pensões de sobrevivência? São aquelas que destinam também, portanto, em caso de morte dos progenitores, do pai ou da mãe, o filho menor continua a oferir do rendimento até atingir a idade adulta. Mas nós, no INPS, no Instituto da Previdência Social, do regime obrigatório, para além de cobrirmos essa parte que é a essência da Previdência Social, também temos toda esta cobertura a nível de assistência médica e medicamentosa. Portanto, tem só um minuto? Correr, vamos. Bom, já passou os resultados. Em termos de resultados, portanto, resultados operacionais, em 2013 estamos a falar de 2.345.000 contos e em termos de resultados líquidos estamos a falar de 4.676.000 contos. Em termos da carteira de investimentos do INPS, se me permite só mais um minutinho, não é? Em termos da carteira de investimentos do INPS, eu devo dizer que 2008 esta parte da carteira de investimentos cresceu cerca de 117%. Já estamos a falar de uma carteira de 40 milhões de contos, que representa mais de 20% do PIB. Pode deixar aqui. Podemos ver neste quadro que da carteira de investimentos, o grosso dos investimentos tem a ver com os títulos de tesouro, com um peso de 57%. As ações têm um peso de 7,3%, enquanto as alternativas de liquidez, os depósitos bancários com 31,5% e outros estamos a falar de 3,5%. Ou seja, portanto, a distribuição da nossa carteira, aí eu gostaria só de dizer o seguinte: apesar de termos apenas 8% em termos de participação acionista, é a participação, digamos, parte da carteira de onde o INPS tem mais rentabilidade. Porque, por exemplo, os títulos de tesouro com 57%, em 2012, renderam ao INPS 1,2 milhão de contos. Mas depois, no debate, poderei aprofundar, mas ainda não terminei, rapidamente. Só um minuto. É só para ver, portanto, as relações que o INPS estabelece com toda a sociedade. Não consigo falar deste quadro, seria muito interessante poder falar o que é que este quadro significa, não é? Seja farmácias, seja instituições públicas, bancos privados, etc. Vamos passar mais adiante. Portanto, processo de integração e de modernização, procurando rigor, qualidade, eficácia, etc. Os ganhos que nós temos neste momento, todos os processos do INPS são eletrónicos, a segregação de funções, pagamentos eletrónicos, etc. Pronto, eu não consigo falar disso tudo, que agora já fiquei sob pressão, não é? Não, mas depois no debate, então, poderei aprofundar. Eu não falei do centro de evacuados, que também foi um passo importante que nós demos, que hoje funciona aqui em Portugal, mas ao longo do debate terei a oportunidade de falar sobre isso. Muito obrigado pela atenção.